Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito. Hoje, a gente decidiu trazer um assunto que bate na porta de muita gente e quando ela chega, tem muita gente que não sabe o que fazer. Eu estou falando da dependência química. Quantos casos você conhece no seu dia a dia, na sua rua, família, de pessoas que são envolvidas, que são dependentes, que perderam famílias, casas, liberdade, perderam tudo por conta de uma dependência? Eu não falo de qualquer dependência, eu falo de dependência química, que faz o camarada sair de casa, viver numa cracolândia da vida, porque não pode se afastar daquele ambiente para não sofrer uma crise de abstinência. Essa realidade dessas pessoas, que às vezes a gente olha com um olhar torto, julgador, questionador, achando que eles não têm o direito, mas a gente não pode esquecer que eles são filhos de alguém, irmãos de alguém, mãe e pai de alguém. A gente hoje vai abordar esse assunto de uma forma muito clara e muito empática, como a psicologia traz, né? A gente quer falar o seguinte: a lei e a saúde mental dos dependentes químicos. E, infelizmente, nós temos 3,5 milhões de dependentes químicos no Brasil, segundo a Fiocruz. Se a gente for olhar para uma outra substância que causa a dependência, para o álcool, por exemplo, são mais de 11 milhões. São números que chamam a atenção e que a gente precisa estar muito atento para sabermos o que fazer, o que falar, como agir, o que a gente pode ajudar e quando não ajudar. Por isso eu converso hoje com o Thiago Silva, analista jurídico, está aqui comigo hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Anderson. Primeira vez você aqui com a gente e a gente tem um desafio, porque falar de leis e saúde mental para alguém que está destruindo a própria saúde mental e se afastando de todo o poder social é um grande desafio para a gente. Porque você vê muitas campanhas de conscientização, muitas abordagens nas ruas e parece que é uma grande dificuldade. A dependência faz isso, né? Isso a gente já tem essa noção. Mas a dependência química, ela não é um crime, como diz um movimento antimanicomial, que não é um crime a dependência química, porém é dor, é sofrimento, é um pedido de ajuda. Concorda com essa frase? Olha, em parte. E o porquê que eu falo em partes? Em partes porque a dependência química hoje é tratada como uma parte da saúde. Sim. E a lei enxerga isso. E quando eles falam que a voluntariedade, a permissão do indivíduo em fazer algo a si próprio, isso é constitucional. Uhum. A lei permite a alta você fazer o que você quiser com o seu corpo. Se autodestruir. Se autodestruir. Tanto que nós temos estatísticas, para exemplificar, o boxe ele causa uma lesão. Você pode, bem como as drogas. Então, em parte que eu falo é isso. A lei ela afirma que você pode se autodestruir, num termo bem popular. No entanto, obviamente, a gente trata-se os dependentes químicos como uma parte, hoje, a legislação vê como uma parte de saúde pública e não mais uma criminalização, assim dizendo. Trazendo a realidade desses dependentes, a maioria são homens, iniciaram o uso dessas drogas ainda na adolescência, final de infância, início de adolescência. A maioria, né, é formada por baixa escolaridade e tem algumas comorbidades psiquiátricas, como ansiedade, depressão, enfim. Né? Quem gosta de psicanálise aí de Freud vai ver muita coisa da infância que é retratada ali. Porém, a gente não vai falar hoje sobre abordagens da psicologia, como às vezes eu puxo aqui. A gente quer saber como é que lida, né, com o indivíduo que é dependente químico. Se você tem alguém da sua família que fique muito ligado, porque a gente vai abordar de várias formas aqui essa realidade. Uma coisa que eu queria que a gente conversasse é a diferença de vício, doença e crime. Porque o uso de drogas ou o comércio ilegal de drogas, ele envolve
três esferas. Você trouxe aí da questão de saúde, mas existe uma questão jurídica porque pode ser um crime, não em todos os casos, mas pode ser. Vamos começar pelo crime, que aí você começa abordando esse assunto. Inicialmente tivemos um caso midiático, né, que no nosso Supremo Tribunal Federal, que foi a descriminalização. Sim. E aí vale um atento a esse tema, porque foi o seguinte: o STF, ele viu na lei algo que mexeria muito no aspecto social. E por isso foi levado a esse debate junto ao STF. O porquê? Existia um parágrafo na lei que ele deixava subentendido para que o juiz estipulasse a diferença entre consumo e tráfico. Certo. E aí, trazendo essa lei para o aspecto social, é que é o X da questão. E aí eu deixo um ponto de interrogação. Quem você acha que com 10 gramas de maconha iria ser considerado traficante e quem seria considerado usuário? Trazendo para o aspecto social, não é um aspecto político. Tá? Então, esse debate junto ao STF foi justamente isso. Não houve uma liberação, como assim alguns pontos midiáticos colocaram, liberação. Não. O que houve foi uma descriminalização, como há em outros países. E aí podemos citar também Portugal. Portugal não fez uma liberação das drogas. Portugal fez uma descriminalização. Existe uma sanção a ser aplicada, mas não será mais o encarceramento, para diminuir um pouco. Hoje, se nós pegarmos a estatística, vemos que uma das maiores índices de encarceramento é o tráfico. E o que é considerado tráfico para a lei? Eu usar, sou usuário. E nós aqui num debate, desculpa o exemplo, se eu pegar e passar para você o que eu estou usando, é tráfico. Sim, independente se eu vou pagar ou não. Independente, nós podemos aqui estar socializando e eu simplesmente lhe dar uma ponta para você fumar. Isso é considerado tráfico já. Então... Nesse caso, você estaria cometendo um crime. Aí já é o crime. Entendeu? Só que, o que houve? O que foi descriminalizado foi a posse e o uso. Qual é a sanção que será aplicada? Possivelmente uma restrição de direitos, que é você não poder votar, você ter horário para chegar dentro da sua casa, você pagar uma multa peculiar, pagar uma cesta básica. São certas restrições de direitos. E não mais o encarceramento. Essa é a diferença. Então, antes da gente entrar... Acontece isso para quem é usuário. Que está usando. Independente, mas tem uma quantidade... Foi por isso que foi descriminalizado. Porque a quantidade, ela ia ficar à oposição do juiz. O juiz iria decidir. Ele que decide. O juiz iria chegar e falar... Se ele acha que 10 gramas é muito, é crime. É crime. Ah, não, 10 gramas é pouco. Está liberado. E a lei não assim, age dessa forma. A lei ela tem que ser explícita. Ela tem que ser taxativa, né? Ponto. É 5, é 10, é 10. Então... Quem você acha que poderia sair como usuário traficante? Tivemos casos no Brasil de uma grande mídia, ela publicou uma entrevista, uma notícia falando o seguinte: jovens de classe média usam delivery para vender maconhas, drogas. Delivery para vender drogas. Se fosse alguém de outro lugar sem ser da classe média, como é que seria essa mesma notícia? Ah, sim. Então, por esse aspecto social que eles tiraram. Então, existe ainda o tráfico, ele é punível, ele causa pena de detenção, né, de punição, pode ser preso, o tráfico ele é condenativo. Okay. Artigo 33 do Código Penal. Só que o consumo próprio que foi descriminalizado. Mas vai depender do juiz definir a quantidade. Agora não mais. Não, tá. Por isso que houve a descriminalização. Se a pessoa fala, não, sou usuário. Eu tô com esse pacote gigante aqui, eu vou usar tudo. Ela vai ter que comprovar, obviamente, mediante as leis, que aquele pacote gigantesco ali é dela. E aí há uma coisa chamada jurisprudência. Então vão se olhar julgamentos anteriores, até quantos ali foi realmente considerado drogas e quanto não foi. Então vem a história.
um histórico, vamos ver o histórico de julgamentos. E passando para o lado de usuário, que já houve a distinção de usuário e o tráfico, e o problema da saúde. É aquele pessoa que, na psicologia, é o que a galera usa como, a hora que eu quiser eu paro. E a gente sabe que não é assim. Pois é. Se fosse, muita gente já teria parado. Agora, existe uma terceira questão dentro do crime. A gente já falou aí, você pontuou a diferença do usuário e do traficante. E aquele que furta movido pelo vício para alimentar o próprio vício. Isso. Como é que ele é visto pela lei? Ele é visto como alguém, um criminoso, obviamente, que praticou. Só que em uma análise contextual, para ele ser considerado incapaz, uma pessoa que não tem mais um entendimento, um raciocínio lógico para aquele ato, ele tem que passar por um crivo psicológico, onde o juiz vai designar, que ele passe por uma avaliação psicológica para dizer se ele realmente fez aquilo inconsciente, que ele fez aquilo devido a condições dele ali, dependente química, ou se ele fez por simples fato de fazer mesmo. Se ele for comprovado que foi movido pelo vício ou pela crise de abstinência, ele recebe uma diminuição de pena ou ele tem uma outra, recebe uma outra sentença? Então, no Brasil funciona da seguinte forma: se você for considerado incapaz, correto, você vai receber o tratamento. Tanto que nós temos penitenciárias, manicômios, assim dizendo, penitenciários, onde pessoas que não são consideradas... São penitenciárias psiquiátricas. Onde pessoas que não são consideradas aptas a viver dentro de uma sociedade, onde ela só vai... risco de dano à sociedade, ela vai ficar internada e ali ela vai receber o tratamento dela. Certo. Óbvio que estamos falando de um país onde, se aqui fora ele não conseguiu receber um tratamento, imagina lá dentro. Pois é. A gente já não vê esse tipo de tratamento em praticamente todas as penitenciárias no Brasil, né? Mas eu nem vou entrar nesse assunto, senão a gente vai gerar um grande debate. Tema de debate aqui. Mas quando é que é um vício e quando é uma doença? Aí a gente vai dar uma olhada sobre esses dois polos através da ciência, da psicologia, da medicina. Por quê? O vício é algo de consumo repetitivo que o próprio CID, né, que é um registro de todas as patologias, tem lá uma numeração, é diagnosticado, né, e a pessoa tem um tratamento, tem uma consequência. A doença, pela Organização Mundial da Saúde, também encara como um transtorno neuropsiquiátrico. É um transtorno que o cérebro da pessoa começa a funcionar de uma maneira diferente do comum. Não é porque nasceu assim, mas foi uma consequência das drogas. Então, só para ficar claro isso aí, eu trouxe uma tabelinha aqui para poder ficar bem mais fácil. Se a gente for olhar o vício, ele é um comportamento compulsivo tratado pela psicologia e é tratável. Se for um crime, aí vai para o meu parceiro aqui, analista jurídico, vai para o direito, conduta legal ou ilegal, o crime, consequentemente, ilegal, e aí é uma punição. Já a doença, ela vai como um transtorno mental crítico tratado pela medicina e é um trabalho de tratamento contínuo. Tem até um ponto interessante que quando é um vício, ele é tão contínuo que ele é considerado pelo CID como uma doença de hipertensão, diabetes, porque a própria Organização Mundial da Saúde não declara que aquele indivíduo ficou livre das drogas. Ele sempre está em tratamento, sempre em processo. E aí a gente vai trazer aqui alguns pontos que são importantes para aquele que ou você que conhece alguém que né, e convive. Isso é uma realidade, infelizmente, muito grande hoje na sociedade. Né? Você precisa estar preparado para saber como ajudar. Isso aí. Né? Não dá para... eu ajudo, eu dou toda vez um dinheiro quando ele pede para ele poder consumir e ficar calmo. Isso não é uma ajuda. Né? Isso, na verdade, está tentando resolver um pequeno problema, mas alimentando um grande transtorno que vai vir para frente. Agora, como é que você enxerga assim, a maneira que o nosso sistema
você já explicou muito bem da questão de tráfico e do usuário, né? Quando o dependente químico ele é interceptado ou passa por alguma fiscalização e pegam uma quantidade de drogas que é dele. Você falou que existe algumas punições, né? Ele é proibido de votar, embora tem muitos que vão ficar felizes com isso, mas tem que chegar em casa naquele horário, são limitados em algumas atividades, né? Isso uma vez ele levado à administração pública, ao Estado, né? Que é o poder de punir, ele é só do Estado. Infelizmente, vivemos numa sociedade que ela não consegue entender isso, que o poder de punição é do Estado. E aí eu trago um atento que a lei 11.343, que é a nova reformulação da lei antidrogas que foram feitas, né? Falando nela, eu até tenho aqui. Isso. E aí de 2006. 2006, positivo. E aí ela traz o CISNAD, que o CISNAD ele age em conjunto com o SUS. Isso no Código Penal mesmo. Então, entenda bem, nós temos diversas leis no Brasil. Código Civil, Código Tributário, Código Empresarial e o Código Penal. Sim. O Código Penal, ele é um código que ele já vem dizendo, ele é de punição, de correção. E no mundo utópico, me perdoe assim dizendo, o que seria o Código Penal? O indivíduo ele não age de acordo com o que aquela sociedade define como certo e errado. Depois de todas as opções feitas para a correção daquele indivíduo, vem o Código Penal, dá-lhe um castigo nele, depois que ele aprende, retorna com ele dentro da sociedade. Sim. Esse é o Código Penal. E essa é a ideia utópica que a gente imagina, né? Positivo. E aí, o próprio código que pune, ele fez o CISNAD, que trabalha em conjunto com o SUS, que ele veio para prevenir, fazer campanhas públicas de prevenção, de tratamento, de cuidado. Até de recaída, né? De recaída. Não acontecer. Tanto que no Brasil, a última rácio assim, usada para um tratamento é a internação. A internação compulsória, que você diz? Tanto a compulsória, quanto a voluntária, quanto a involuntária. Porque existe uma diferença entre a voluntária é a pessoa por si só. A pessoa quer ser internada. Eu conheço casos de pessoas que são adictas, são viciadas, são dependentes químicas e ela vai até uma clínica ou alguma central de acolhimento e lá ela fala, olha, eu quero me internar, eu preciso de ajuda. Sim. E estou disposto ou disposta a passar pelo processo. Isso aí. Isso é o involuntário. Esse é o voluntário. O voluntário é a pessoa por si só. O involuntário é quando ela não procura, ela não quer. Isso, mas o familiar... Mas alguém leva. Tem que ser o familiar. Ok. O familiar ou alguém do ciclo social dela vê a necessidade da internação dela. E aí, ela querendo ou não. Ela querendo ou não. Mas existe uma vírgula sobre o involuntário. Não é tão fácil como a gente pensa. Porque em 72 horas, um médico tem que dar um laudo aonde atesta essa voluntariedade da família para o tratamento. Tá, mas ele vai atestar falando com a família ou falando com a paciente? Falando com o Ministério Público, porque isso é apresentado ao Ministério Público. Toda vez que alguém vai se internar, automaticamente o Ministério Público ele tem que ser notificado. A clínica é obrigada a notificar o Ministério Público para se evitar conluio. O que é o conluio? Quando eu junto com alguém para prejudicar outra pessoa. Então, para se evitar esse conluio, para prejudicar, a clínica, seja lá o que for... Aciona o MP. O Ministério Público e tem que dar um parecer. Olha, está aqui um parecer médico. Que realmente a família quer não para prejudicá-lo, mas para tratá-lo. Ele necessita desse tratamento. E é difícil ter esse laudo? Muito. Mas as clínicas não estão lá, elas não precisam oferecer isso? E aí é que entra novamente a nossa política social. Se o tratamento ele é ambulatorial e você procura e não tem... O que vai acontecer com o passar dos anos, do tempo? Quanto maior você consumir, mais dependente você fica. E volto a um pouco atrás, quando eu disse o exemplo de Portugal. Portugal hoje está passando por uma crise que eles estão querendo proibir, porque
proibir e criminalizar, porque... Independente da quantidade, independente se é só usuário. Independente, por quê? Portugal, quando iniciou a sua campanha de descriminalização, não foi liberação. Sim, como aqui no Brasil. Como aqui no Brasil, houve-se uma estabilização do consumo. Mas o porquê? O governo fez um grande investimento entre clínicas, atendimentos, tratamentos. Porque não adianta descriminalizar se não houver um tratamento. E não deixar disponível acesso às pessoas serem tratadas. Isso aí. E aí, com uma crise financeira que Portugal passou, o que se aconteceu? Se não há tratamento, há um aumento. E se há um aumento, há uma procura de oferta e demanda. Sim. Quanto mais pessoas procuram, maior se aumenta o tráfico. Então, descriminalizou, liberou o tratamento, fechou o tratamento, aumenta-se novamente. Aumentou, e aí vamos tirar a descriminalização. Vamos voltar a criminalizar o negócio. Para ver se reduz. E aí há essa guerra um pouco política, mas é o que a gente tem que ver. Será que não tem que se ver um atento, um olho maior para o social de vez em uma guerra política? Sim. Porque quando nós brigamos politicamente, eu não vou deixar você fazer porque você não é meu coleguinha. E você não vai deixar eu fazer porque eu não sou seu. Isso me parece muito aqueles bairros que ficam entre duas cidades. Aquele bairro não tem saneamento básico, não tem água, não tem energia elétrica. Aí aquele bairro, os moradores procuram a cidade A, falam assim, não, mas é da outra cidade. Aí, não, é da cidade B. E ficam largados. Isso aí. Então, para se haver uma estabilização, o Cisnad, ele faz esse acompanhamento junto com o SUS. Uhum. Mas hoje, se fizermos uma análise bem superficial, não precisa ser nem uma análise profunda, porque uso até as suas palavras, isso geraria um novo debate. Sim. Quantas pessoas vão no SUS e não conseguem tirar um raio-x? Numa clínica da família, eu não digo nem o raio-x, às vezes não consegue nem o atendimento. Né? Quando já chega na recepção, não tem médico. Isso aconteceu, então, hein? Eu já vi isso acontecer, infelizmente. Agora, vamos só voltar aqui uma coisa. Existe o voluntário, que é a própria pessoa. O involuntário é a família ou alguém do meio social. Isso. E tem o compulsório. O compulsório é quando não é nem da família nem ele. É uma terceira pessoa que chega lá, vambora. Temos um exemplo recentemente, não tão recente, São Paulo. O antigo prefeito Dória fez uma solicitação ao Ministério Público para internação compulsória em massa na Cracolândia. Sim. Então, a compulsória é, o familiar acha que aquilo não precisa, outras pessoas acham que aquilo não precisa, mas alguém vê que aquilo vai prejudicar mais ainda ele está colocando em risco outras pessoas dentro da sociedade, então, independente da família querer de ou achar não, sim ou não, vai o compulsório mesmo, e que precisa também de um parecer médico em 72 horas. E quem vai dar esse parecer? E quando não tem, a pessoa é liberada? É liberada, porque... Peço desculpa, vou retroagir um pouquinho ao século XIX, mas é bem breve. No século XIX, as pessoas eram internadas porque eles acreditavam que todos os dependentes químicos e alcoólatras estavam possuídos por alguma entidade. Então, era internado na Igreja Católica para eles fazerem exorcista. Após o século XIX, veio a revolução psiquiátrica, na qual os indivíduos eram internados para tratamentos, logotomia, mutilações de partes íntimas e tudo mais. Péssimo. E tempos depois já foi adquirido os direitos individuais. E nos direitos individuais se assegurou a garantia e o direito do indivíduo, independente da situação dele ou não. Ele é um indivíduo de direitos. Antes disso, ele não tinha direitos. Ele era só uma coisa que tinha que ficar internado e pronto. Após isso, veio o direito do indivíduo. E após os indivíduos atingir essa personalidade jurídica, ter esses direitos individuais como garantia, incorporou o livre-arbítrio. O direito dele. Eu quero me tratar? Ou não quero. Ou não quero. Agora, esse momento de fazer uma internação compulsória, né, porque alguém viu, quando eu falo alguém, alguma organização, algum órgão público, viu aquilo, faz a gente repensar. Essa internação compulsória é um avanço, porque você tira aquela pessoa de uma situação
crítica ou é um retrocesso? E aí voltamos novamente, depende do ângulo de ponto de vista. Por quê? Para a lei. Para a lei é indiferente, desde que você tenha como cumprir. Hoje, para você fazer qualquer tipo de internação, você precisa de um estabelecimento psiquiátrico para fazer o atendimento. Me fala um do SUS que você conheça. Essa é a questão, a gente não tem estrutura para isso. E aí, aonde que eles têm que ser acomodados? Porque o direito fundamental assegura a saúde. Isso é um direito fundamental, está na nossa Constituição. Direito à saúde, segurança, saneamento básico e outros itens. E aí, por ser um direito fundamental, o Estado tem que pagar, às vezes, uma unidade particular para que ele seja internado. Que não é barato. Que não é barato. Custa para o Estado. Que a gente também não sabe quanto é que cobram para o Estado, tá? Esse é um grande atento. Só joguei no ar. E aí vamos supor que eu, periférico, não estou botando classe racial, estou botando só social. Eu, periférico, não tenho condições de contratar um advogado, vou para a Defensoria Pública e na Defensoria Pública eu preciso de ser internado. Quando que minha internação vai sair? E aí, vamos dar mais um avanço novamente nas leis. Conseguir uma internação. Minha família, para me ver. Vamos botar num caso hipotético que a minha esposa trabalha num shopping center. Escala de shopping center. Tu trabalha, folga uma vez na semana, um domingo no mês. Sim. Em que momento aquela reabilitação do indivíduo que foi afastado da sua esposa, dos seus filhos, ele vai entender que aquilo é benéfico para ele uma vez que ele está ali internado e longe dos seus entes queridos? O emprego da minha esposa não vai liberar ela final de semana para ela vir me visitar. Ah, até porque vai visitar quem? Ah, seu esposo. Ah, tá onde? Ah, tá na clínica. Por quê? Ah, porque ele usou drogas. E aí ela vai ganhar falta. Exatamente. No trabalho. Se não for demitida. Se não até for porque demitida. as empresas elas podem olhar para aquela mulher com uma desconfiança que o dia que o marido sair, ele pode dar um problema ali. Me permite usar também um exemplo até de uma pessoa bem próxima, né? Vou trocar o nome também. Ela, Dona Maria, casada com o seu José, e o seu José trabalhava em plataforma. Até então que o seu José se entregou às drogas, à cocaína, à bebida, ao ponto de Dona Maria, toda vez que sair, ela ter que trancar ele dentro de casa, ter que esconder os materiais que tinham composição com teor alcoólico, porque até álcool 70 ele consumia. Perfume. E um dia a Dona Maria foi socorrer o seu pai, que estava com um mal súbito, pegou os filhos à pressa, escondeu os álcools, os materiais que tinham álcool, e foi socorrer o pai. Quando voltou, o seu José tinha falecido. Ele conseguiu achar 2 garrafas de álcool, de esterilização, bebeu, caiu de mau jeito dentro do banheiro, pelo seu estado alcoólico, não conseguiu se movimentar, não conseguiu sair. Quando ela chegou, ele já tinha falecido. Nossa. Na mesma posição que caiu. Então, há relatos, sim, de pessoas que conseguem, mas há relatos, infelizmente, de fatalidade. E isso é um atento que eu acredito que uma reformulação nas leis poderiam ajudar bastante. Mas a questão da reformulação de lei, nesse caso, vai muito além só da lei. Você é jurista, você tem um conhecimento muito maior que o meu de que o Brasil tem muitas leis boas. Sim. Mas nem metade delas são cumpridas. Porque se fossem cumpridas, nós teríamos um padrão de vida como de países da Europa. Sim. O que acontece? Eu até abordo muito isso em outros lados, que para uma formulação de uma lei dentro do país, eles veem o aspecto jurídico dela. Se a Constituição Federal permite que aquela lei seja feita. Então, para mim botar uma internação compulsória,
mesmo para um indivíduo que não quer se tratar, mas eu preciso de um laudo médico, para que o médico ateste aquela necessidade. Porque, infelizmente, vivemos num país, desculpa assim dizendo, que a nossa educação social é do mais esperto. Uhum. Então... É o famoso, uma coisa que eu odeio, que é o famoso jeitinho brasileiro. Isso aí. Então, não suporta esse jeitinho brasileiro. Se eu sou teu vizinho e não gosto de você, e você fuma lá o seu cigarrinho de palha, eu vou pedir uma internação compulsória para você. Só que não é para levar para esse íntimo, aí leva para o pessoal. Então, vamos fazer um laudo para que se ateste. Sim. Só que uma vez o indivíduo internado, significa que ele está internado compulsoriamente, que ele não tem direitos. Então, se quebrou os direitos dele individuais. E aí é onde acontece, às vezes, vou me apropriar dos seus bens, a família, vou vender os seus bens, uma vez que você já foi atestado incapaz, então alguém se torna seu curador. Quem vai ser seu curador? Alguém da sua família. E sendo atestado como incapaz, ele, mesmo no momento de êxtase ou consequência da droga utilizada, existem sempre flashes de consciência. Porque você percebe que ele faz certas coisas movido pela droga. E tem momentos que não há o efeito da droga. Só para ficar mais claro, por que se usa droga? Aí são N motivos. Mas biologicamente, o uso da droga tem um efeito dopaminérgico, que é um neurotransmissor que o cérebro libera com grande quantidade de prazer. Então, ele usa, ele sente o prazer. É igual uma comida. Quem gosta de comer, né? Quem gosta de um doce mirabolante, um profiteroles, que é delicioso, ou aquela gelatina com leite condensado em cima, a goiabada com queijo. Então, quando come, você sente aquele prazer quando come. O seu cérebro está liberando dopamina. Padrão. Isso é natural de todo o corpo humano. Exceto de quem tem uma questão neurológica que não tem essa liberação, tá? Nas drogas, o efeito biológico é o mesmo. Porque o cérebro vai liberar uma dose de dopamina maior do que o doce. E a questão é que o nosso corpo é tão inteligente que ele se habitua àquela dosagem de dopamina e ele se prepara. Olha, vai vir... Eu vou falar números, mas não é bem em números que a gente verifica isso, tá? Mas só para poder a gente compreender, veio 10 de dopamina. De 0 a 100, veio 10. O corpo vai se habituar que 10 é bom, mas depois de um tempo, já não chama atenção. É igual quando você vai num lugar, o lugar é bonito, você vai a primeira vez, é o máximo. Segunda vez, você acha mais ou menos. Terceira vez, não volto mais aqui não, que eu já vi tudo. E aí a pessoa usa talvez um pouco mais, ou no intervalo de tempo menor, para que essa quantidade se aumente, se estenda, para que ele continue sentindo prazer, porque o prazer é viciante. E aí, a pessoa está ali, usando a droga. E nesse vício, que acaba gerando uma doença, e a coisa vai ficando cada vez maior, a gente vem com uma lei que, vamos lá, vamos taxar todo mundo internado. Só que ele não tem mais a condição de... não, ele foi internado, agora ele tem que estar com alguém. Não tem mais consciência. Aí a gente pensa que não tem mais consciência, mas ainda existem flashes de consciência. Vão ter momentos entre uma dosagem e outra que ele vai sacar, eu preciso. E nisso que eu preciso, a mente dele, já está uma mente deturpada, está uma mente muito disfuncional? Sim, mas é consequência de tudo. Ele decide, vou pegar o celular de fulano, se o Thiago deixar o celular aqui mole, eu vou pegar, vou vender. Mas o celular custa 5 mil reais. Mas eu vou vender por 300 reais, eu preciso só para hoje. E aí essa legislação, ela faz com que a pessoa... Não, ela agora não tem mais como ser culpada, porque ela foi... Isso. Ela foi compulsoriamente, ela foi atestada, e agora ela está isenta de um julgamento
propício para aquilo que ela fez. É aí que a gente talvez precisa olhar de uma outra forma, porque ele não está tão incapaz assim. Porque são situações diferentes. Se me permite, eu vou trazer um caso aqui de uma pessoa íntima, uma amiga de longas datas, e vou trocar os nomes, óbvio, também, né? Dona Josefina tinha uma filha, Dona Firmina. O mais engraçado é que quando a gente troca os nomes, são os nomes só cada assim. vez mais estranhos, né? Pois é, rapaz. Dona Josefina tem uma filha chamada Dona Firmina. Dona Firmina é uma menina jovem, usuária de crack. E a Firmina, ela já teve mais de 5 filhos. Todos os filhos foram levados à adoção logo assim que se nasce. Porque ela já foi... O conselho tutelar, logo assim que ela entra na unidade hospitalar para ela ter neném, o conselho tutelar já fica do lado. Assim que Dona Firmina bota o neném na rua, no mundo, o conselho tutelar pega e já leva para adoção. Mas você sabia que Dona Firmina o Estado não pode ligar a Dona Firmina? Não pode ligar? Não pode. Não pode fazer a laqueadura nela. Mas pode ter todo o trabalho de pegar a criança e botar para adoção. Ao ponto de a última criança que eu tive, o relato, que Dona Firmina simplesmente trocou. Teve a sua criança na rua, foi dentro de uma comunidade e trocou sua criança por droga. Mas o Estado não pode interná-la, porque ela não quer ser tratada. Para se dar o laudo, não consegue, porque não consegue pegar ela à força para se levar a uma clínica. E não consegue fazer a laqueadora dela para que ela pare de ter criança. Porque ela simplesmente não quer. E aí? Ainda mais agora que ela percebeu que é uma moeda de troca. É uma moeda de troca. Todas as crianças que ela tem vai para adoção logo assim que nasce. Passa por uma bateria de exames para ver se alguns nasceram com um tipo de dependência pelo excesso de uso. Então, passa por uma bateria de exame, uma desintoxicação, né, que se fala, para poder levar para adoção. Que sofrimento para a criança, rapaz. Que sofrimento para a criancinha que sabe nada da vida e tá ali. Tá pagando pelo erro de alguém. Então, assim, aí a Dona Josefina, quando a criança nasce, ela tem que comparecer ao fórum para fazer todos os trâmites para fazer a liberação. Mas ela não consegue falar, então vamos ligar minha filha? Liga minha filha. O interessante é que teve uma pessoa que eu conheço que ela, aparentemente, enquanto estava comigo em tratamento, não fazia uso de drogas. Não sei antes, quando estava tendo os filhos. Sei que ela teve alguns filhos. E ela teve 5 meninos. 5 meninos, foi isso. 4 ou 5 meninos. E numa dos atendimentos ela falou assim, não, eu não posso mais ter filhos. Aí eu, por quê? Não, porque minha mãe mandou me ligar. Ela falou com o médico me ligou. E eu falei assim, você queria mais um filho? Eu queria uma menina. Mas você consegue sustentar os seus filhos? Porque as crianças comiam de segunda a sexta na escola. Sábado e domingo não comiam, não tinha comida em casa. Eles só se alimentavam no colégio. Sábado, domingo, parecia um pão, tinha que dividir. Comia o que tinha. E quando tinha. Não era um espaço de aconchego, de conforto luxo, em casa, né? Não. Era... E assim, pulando de uma casa para outra, porque se paga aluguel. Tudo é um custo. E aí, nesse caso, a mãe dela falou com o médico. Não sei se pagou, não sei se forçou, não sei se... não, aproveita e liga logo. Provavelmente foi por uma ordem judicial. É o primeiro ponto que a gente tem que abordar esse. Isso foi uma ordem judicial. Só que uma vez que eu moro embaixo do seu teto, estou junto com você diariamente, todos os trâmites que você fizer judicialmente, você sabe onde me achar, porque eu estou embaixo do seu teto. Uhum. Mas como Dona Josefa vai fazer com a Josefina se ela vive na rua? Ela não consegue capturar ela. Entendi.
Não sabe nem onde está. Só acha ela quando ela já está dentro da unidade hospitalar. Quando ela já está pronta a ter o neném. Ou seja, no máximo a cada 9 meses ela pode ser encontrada. Isso aí. E aí, uma vez que você não consegue intimar, levar para... Okay, a justiça é o seguinte, você vai fazer a petição inicial, Defensoria Pública. Petição inicial, vou entrar com um processo, o Ministério Público vai olhar, o Ministério Público, nesse caso, ele é só apenas o fiscalizador da lei, para ver se a lei está sendo atendida. Então, ele vai olhar, vai encaminhar, não, beleza, está tudo legal aqui. Aí, o defensor público diz o seguinte, olha, eu quero fazer aqui, de um termo bem popular, tá? Eu quero fazer a ligação dessa menina porque ela não tem capacidade. Ela não tem mais sanidade. Ela é totalmente incapaz. Aí o juiz vai analisar, vai mandar ela passar por um médico, uma avaliação psiquiátrica. Essa avaliação psiquiátrica vai ser juntada no processo. O juiz vai olhar aquele processo para daqui a um tempo ele dar esse parecer. No mundo utópico, o nosso sistema processual ele é muito lindo e rápido no mundo utópico. Na realidade, é algo ela já teve quantos filhos entre o primeiro... Provavelmente ela na teve uns entrada 3. da defensoria até a decisão do juiz. Já teve uns 3 filhos, deu tempo de ter 3 filhos. 3 Bolsas Família. Nem Bolsa Família ela pede, só para ter uma ideia de como é que está a insanidade dela. Nem Bolsa Família ela pede. Não, porque existem aqueles, e isso a gente fala muito, eu falo muito até no CJC News, que infelizmente usam a criança como renda pelo Bolsa Família. Eu vejo que existem aquelas pessoas que realmente precisam e tem aquelas pessoas que se fazem... de necessitado. Que usam isso porque tá ali. É uma moeda que o governo paga. Pois é, e o mais triste para mim é ter o filho como moeda de troca. Sim. Mas, enfim. Agora... Bom, já que a gente está falando de leis e direitos desde o nosso início do podcast, como é que a família ela tem a consciência como essa? A mãe está ali, mas vamos imaginar que o dependente ainda está dentro de casa. Como é que ele consegue agir sem ferir os direitos dele, mas que também possa usar os direitos da família? Sim, então, aí é que está. Como eu digo, o CISNAD, ele faz essa política junto com o SUS de tratamento do usuário. O CISNAD, ele descriminalizou apenas o usuário, certo. O consumo próprio. Então, primeira coisa que ele tem é o tratamento ambulatorial. Nos CAPS? Nos CAPS. E como... Tem os CAPS AD, né? Isso. Que é o CAPS de adictos de viciados, dependentes e tudo mais. Não é qualquer CAPS não, tá, gente? Tem CAPS infantil, né? E tem que procurar o certinho ali. Aí, esse é o pontapé inicial. Esse é o pontapé inicial. Mas a pessoa precisa querer ir. Esse é o ponto. Porque não é você, como meu pai, que tem que falar ou me arrastar para me ir para lá. Você, como meu pai, pode me acompanhar. Porque quando chega lá, ele vai falar o seguinte, tá, cadê o rapaz? E não tem ninguém ali. Não, vamos lá em casa buscar ele. Não. Ele tem que vir de forma voluntária. Então, o princípio é a prioridade é a voluntariedade. Qual o percentual de pessoas que chegam lá voluntariamente? Vamos botar de a cada 1.000, para ficar uma conta bem só cheinha. Só para ficar fácil para entender. A cada 1.000, 10. É mesmo? A cada 1.000, 10. Nossa. A cada 1.000, 10. 1%. A cada 1.000, 10 dão entrada e 5 mantêm o processo. Porque... E dos 5 que mantêm o processo, 2 chegam no final. Chegam no final. Porque não há um final, né? É um tratamento contínuo. Essa é uma questão que muitos param e falam assim, não, agora eu estou bem. Bem e volta ao mesmo meio social, às mesmas práticas. Aí é importante a psicoterapia, porque ela vai conseguir fazer o levantamento com aquele dependente de quais são os gatilhos. Às vezes o gatilho é um ambiente, são amigos. O gatilho é uma crise emocional. Tem pessoas que recorrem às drogas porque está com um problema na vida pessoal. Porque ouviu um desaforo e não gostou. Entra numa crise existencial, fala assim, não, pelo menos aqui eu tenho alívio. Então, assim, por isso que é um assunto tão amplo. Sim. Porque cada caso é um caso.
Positivo. Talvez seja por isso que é tão complexo a gente ter uma lei que consiga atender a todos. E essa modernidade sobre a lei do tratamento, a gente está falando de Felipe Pinel, que não tem muito tempo, não tem muitos anos. Tivemos uma grande marcha antigamente que era contra os manicômios, que eram um tratamento de pessoas dependentes químicas. E a gente está falando ali de 1960, que foi a grande marcha, mais ou menos, aproximadamente. Os manicômios, eles, além das clínicas psiquiátricas judiciais, né, que é o presídio psiquiátrico, só para ficar mais claro, os manicômios sociais, eles foram portas fechadas. Extintos. Né? Extintos pela maneira de tratamento, pela vida subhumana que muitos eram submetidos. Eram procedimentos... Gente, houve situações de fazerem um corte na massa encefálica pelo nariz. Era tratamento de choque. Era um tratamento quase... Nem animais eram tratados dessa forma. E a gente vê alguns documentários hoje falando sobre procedimentos desumanos. Isso a gente percebe que era uma certa maneira de tratar quem precisava, que não dava certo. Sim. E hoje a gente tem leis que conduzem o dependente químico a um caminho que também não dá certo. E não estou falando de quem fez a lei, não estou falando disso, mas estou falando que a gente não tem essa estrutura para realmente poder resolver, não é nem o problema, mas um problema. Sim. Dentro desse percurso, né, legal. Mas na Constituição é muito claro a gente ver que o brasileiro ele tem que ter dignidade. E se um dependente químico ele está perdido nas drogas e perdido na sociedade, onde é que fica isso? Então, esse é um ponto interessante porque a gente tem que olhar o olhar social. Hoje temos uma sociedade moralmente falando crítica, condenatória. Sim. No nosso país, na Constituição, diz que não existe pena perpétua, não existe condenação perpétua. Mas existe uma coisa chamada julgamento perpétuo. Sem dúvida. E aí, esse julgamento perpétuo, junto com a falta e ineficácia do Estado em ajudar aquele indivíduo a tratar aquele problema, piora mais ainda o quadro dele. Sem dúvida. Então, uma vez que eu posso ir a um SUS, Sistema Único de Saúde, procurar um tratamento ambulatorial que é recomendado e eu não consigo e eu tenho que aguardar, a sociedade já está me condenando por eu ser um dependente químico. A sociedade já está me excluindo por eu ser um dependente químico. A sociedade já está me pondo, não me enxerga mais como um indivíduo social. Isso é uma coisa, né? Um objeto. Então, qual é o meu refúgio? A droga. Entre a dor e o prazer, a situação vai levando eu acredito para o prazer. Que não seja nem o prazer, mas sim a anestesia da dor que está sentindo. Porque eu acredito que ele há um sofrimento nele, mesmo em ele estar usando continuamente droga. Porque além dele estar se flagelando, ele está também agredindo a sua família. Ele está causando aquela dor. Então, ele sendo excluído dessa forma, ele se afunda mais ainda. Então, eu acredito que a política de tratamento tem que se olhar na prevenção. Vamos nos prevenir antes que aconteça. E nossas leis, ela é feita e depois que se vê o impacto que vai ser colocado. Para correção, né? Bom, esse foi Thiago Silva, analista jurídico, que está com a gente aqui. Deixa suas redes sociais. Thiago Silva, o Instagram é Thiago Silva Almeida. Eu tenho um canal no YouTube também. Qual é? É o Nosso Direito do Dia a Dia, onde eu abordo diversos temas do impacto social da lei dentro da sociedade. Que eu acho que antes de se fazer uma lei por fazer, a gente deveria estudar o impacto dela. Então, lá a gente vai abordar diversos tipos de segmentos, diversos tipos de setores, vendo o impacto social da lei no dia a dia. Se realmente aquela eficácia
vai trazer algum tipo de mudança, vai agregar, ou se realmente aquela lei foi feita só para se fazer um volume junto às outras leis. Beleza, Thiago, muito obrigado pela sua participação. Você de casa fica com uma... Eu vou deixar meu Instagram aqui para caso você queira fazer algum comentário e sugerir temas e fazer perguntas sobre psicologia. Anderson Nascimento Oficial, @, ou melhor, @Anderson Nascimento Oficial. Esse é o Instagram. Mas vou deixar uma reflexão para você. Vamos imaginar que seja seu amigo, seu parente, seu filho, seu pai, que você olha para o lado e vê que está numa situação de dependência química. O que você escolheria para ele? Cadeia ou cuidado?